Doutor, agora a gente vai para um parâmetro que é questão hormonais, né? Porque a gente sabe, eu tô falando eu, né? Um doutor que sabe aqui, mas eu já conversei com o doutor, então já estou um pouco por dentro e em outros também, outros podcasts, né? Mas enfim, a gente sabe que a reposição hormonal, que é a chamada TRT, ela alimenta a próstata para o aumento, sim ou Então, não? é assim, existe essa dúvida, né? Isso fica meio que no inconsciente das pessoas. Se eu tomar hormônio, será que eu vou ter problema na próstata? Então, assim, a gente tem uma situação que é a TRT, que é a terapia de reposição de testosterona, né? Que é você dar testosterona para aquele indivíduo que tem falta ou que tem um nível baixo de testosterona. Existe o que se faz, que é você usar a testosterona para aumento de massa muscular, para quem faz academia, competições. fisiculturismo, né, onde você vai ter um nível de testosterona muito maior do que o fisiológico. Né? Acima sempre Então, de 800, 1.500, 2.000 e vai embora. exatamente. Então, quando você mantém essa testosterona em níveis suprafisiológicos, né, ou seja, acima do que seria o teu adequado, teu fisiológico, aquilo do que o seu organismo realmente precisa, você aumenta riscos de ter complicações por conta disso. E, entre essas coisas, a hiperplasia da próstata. Câncer de próstata não é induzido por testosterona. Tá. Então, o indivíduo pode usar testosterona, ele não vai ter câncer de próstata. Tá? E ele não vai ter complicações se ele se mantiver dentro dos valores adequados. Né? Quais são esses valores? Né? Isso varia muito de laboratório para laboratório, porque não são todos os kits de exame não são todos iguais. Então você tem uma variação aí de valores aí, né? Mas normalmente a gente mantém a testosterona em torno de 350, 400, é o valor legal para a gente ter um bom desempenho. É aquela coisa de você manter a rotação do carro mais baixa, aí que você preserva o motor, né? Quando você trabalha no limite, você tem um risco maior de ter uma... Você mexe em outros eixos, né? Exatamente. Mas o que você falou aí da questão da hiperplasia, que seria só o aumento. O câncer em si... Não, câncer não. Mas assim, se o indivíduo tem câncer de próstata, obviamente a gente não vai usar testosterona, porque aí sim, se o indivíduo já tem câncer de próstata, o aumento da testosterona pode piorar esse câncer de próstata. Tá? Mas ele não vai ser induzido pela testosterona necessariamente. Tá? Com relação ao aumento acima do que seria fisiológico, a gente vai ter tanto aumento de hiperplasia, quanto a gente vai ter outros problemas mais sérios aí, relacionados com o aumento da testosterona, que isso aí é outro assunto, para outra conversa. E essa questão que você mencionou, fez a cirurgia, retirou a próstata, o indivíduo ele está curado, fez todos os exames. Um dos exames é o PET scan? Não, é assim. PET scan a gente faz durante a investigação do indivíduo para saber se ele tem algum outro local além da próstata com tumor. Ok. Tá? Se ele tem metástase, seja no osso, seja em gânglios, né, em linfonodos, né, seja no fígado, no cérebro, em outros locais. Tá? Então o PET scan ele é um exame de triagem. Tá? E ele vai ser positivo quando você tiver um determinado nível de PSA. Porque se você tirou a próstata, né, você não tem mais produção de PSA. O teu PSA vai para 0,002, que é o nível de cura para câncer de próstata. Se você fizer um PET, você não vai achar nada nisso aí. Mesmo que esse PSA suba, enquanto você não tem um determinado nível de PSA, você não tem imagem no PET. Então, o PET é bom para a gente fazer o controle pré-operatório, né? E você fazer controle quando você tem uma suspeita de que esse indivíduo está tendo uma recidiva do tumor. Então, pode acontecer, ele retirou... Pode. Por quê? Porque quando você tira, pode ficar microcélulas ali contaminadas, microcélulas tumorais, que vão para linfonodos, para gânglios ali na região pélvica ali, que vão ficar escondidos, que não vão aparecer em exame nenhum. E aí altera o PSA. Aí o que acontece? Esse PSA pode começar a alterar.
Aumentar aumentar. pouquinho. Você pode ter deixado um tiquinho de próstata ali quando você tirou a próstata, sobrou um tiquinho ali junto da bexiga, né? Sobrou algum pedacinho, algum ponto ali de próstata que pode sofrer realmente uma nova degeneração e aumentar o PSA. Você pode ter metástases ósseas que não apareceram e que de repente vão aparecer. Mas aí você vai fazer o controle desse PSA. Por isso que o controle, depois que você faz a cirurgia, você vai fazer um controle periódico desse indivíduo, né? Por pelo menos 5 anos você vai acompanhar esse indivíduo bem de perto, né? E aí você vai acompanhando ele com o PSA. E se esse PSA altera, aí sim, à medida que você vai tendo alteração, você vai vendo qual é o exame que você vai fazer. Qual é o próximo passo. Porque hoje a gente tem terapias complementares à cirurgia. Como eu falei, a cirurgia é o padrão ouro, mas não é só a cirurgia que tem de tratamento para câncer de próstata, né? A gente pode fazer radioterapia para o indivíduo, é um bom tratamento também, né? A gente pode associar a cirurgia com a radioterapia, tá? E a gente tem o bloqueio, a hormonioterapia, o bloqueio hormonal, você bloqueia a produção de testosterona, que você bloqueia o tumor, tá? A gente tem outros tipos de quimioterápicos que você associa ao bloqueio hormonal, à supressão da testosterona, que vão impedir que esse indivíduo, que esse câncer, que ele progrida, né? Então, a gente tem várias linhas de terapia hoje. Hoje em dia, apesar do câncer de próstata ser o principal câncer do homem e o segundo que mais mata o homem, o primeiro é do pulmão, o segundo que mais mata, a gente consegue ter uma linha de tratamento muito boa para esses indivíduos. Ou seja, um sucesso sendo diagnosticado no início. Exatamente. Se a gente conseguir tratar e diagnosticar, a gente vai reduzir muito a mortalidade desses indivíduos. Chegando quase aí um número de tipo 90%. O cara pegou no comecinho, vida normal, esse cara vai viver muito bem. Eu tenho pacientes operados, tem paciente que a gente operou, com 1 mês o cara estava querendo já ter sua relação sexual, porque ele estava tendo ereção, ele estava continente, ele estava 50 anos de idade, então super bem. Pegou no começo e está aí, vem até hoje fazer. Tem pacientes que era um câncer perigoso, eu tenho um paciente doutor? Sim, era sim, grau? Já era um Gleason mais agressivo, entendeu? Tá. Eu tenho um paciente que eu operei logo que eu terminei a faculdade, que vem até hoje comigo. São 30 anos, praticamente. Que eu terminei a residência. Mas são praticamente 30 anos de urologia aí. Né? E o cara está operado e está curado. E vem até hoje lá comigo. Entendeu? E está continente, já não tem mais tanta ereção, porque ele já tem uma certa idade. Sim. Eu operei ele no dia que ele fez 50 anos. Isso há 26 anos atrás. Está com 70 e poucos aí. 76 e está lá. Vai todo ano comigo lá. Vai direitinho para a gente fazer um PSA, para a gente ver se está tudo em ordem. E está super bem. Essa questão de mortalidade, eu ainda vou entrar aqui no assunto, porque eu tenho algumas curiosidades. Porém, você falou uma coisa da questão hormonal que eu fiquei super curioso. O indivíduo que ele vai com você, fez lá a cirurgia, aí vai fazer o PSA, vai acompanhar, ele tem que ficar 5 anos ou não é... Não, é assim. Para tomar o hormônio, para fazer a TRT. Não precisa ficar 5 anos ou precisa? Não necessariamente, Você tem que ter o que a gente chama de critério de cura. Tá. Né? E você vai ter que acompanhar esse indivíduo, mesmo depois que ele depois que ele iniciou, na verdade, depois que ele iniciou a reposição hormonal, você vai ter que continuar acompanhando esse indivíduo. Por quê? Porque ele pode voltar a subir. Ou seja, dá para fazer a reposição hormonal antes dos 5 anos, mas sempre acompanhando ali os exames. Normalmente a gente espera pelo menos uns 5 anos para fazer as coisas, sabe? Tá, e sempre avaliando também a questão da vida da pessoa, né? E assim, a gente tem que ver o quanto que realmente é necessário essa reposição. Tá.
Entendeu? Será que realmente esse indivíduo precisa de reposição? Ganho de massa magra, você vai vendo, vai avaliando. Ele é sedentário, se ele faz atividade será física. que esse indivíduo ele precisa necessariamente da testosterona para poder ganhar massa magra, para que ele possa ter um bom desempenho e tudo mais? Ou não? Eu acho que existem outras formas. Sim. Você, como preparador físico, você sabe melhor Sim. que eu. Não, ele vai que não fazer é atividade. só questão de você dar testosterona. Porque se fosse assim, não precisava mais fazer academia. Era só puxar a testosterona que o cara ficava bonitão assim que nem você. Sim, não, o que eu avalio é o Mas seguinte. você tem todo um trabalho muscular, Sim. você não tem essa forma física porque você faz testosterona. Você tem essa forma física porque você faz há muito tempo atividade física e você moldou o seu corpo e você continua indo para academia todo dia e fazendo exercício. Ou estou errado? Não, tá certo. É isso que eu quero chegar. Se você tem o seu paciente que tem uma vida ativa, uma atividade física ativa, ele faz uma alimentação saudável e agora ele está chegando a uma certa idade que ele começa a perder massa magra, aí você vai avaliar caso por caso para tentar fazer uma TRT. Exatamente. É isso que e eu aí quero chegar. isso a gente faz não necessariamente naquele caso que tem cara que teve câncer de próstata, mas nos indivíduos que vão fazer acompanhamento, que vão fazer o check-up urológico. Então, eu falei para você que eu pedi alguns exames específicos para a próstata. Sim. Mas quando o indivíduo vem para mim e eu quero fazer um check-up, eu quero ver como é que eu estou, eu quero melhorar meu desempenho de forma geral, eu não vou ficar restrito a pedir um PSA e um ultrassom. Eu avalio esse indivíduo, a testosterona dele, a glicemia, o colesterol, o triglicéride, a função renal, a função hepática. Eu vou ver esse indivíduo como um todo para poder levar esse cara a ter uma boa qualidade de vida. Por quê? Porque depois dos 40, 50 anos, a gente vai perdendo massa muscular muito rapidamente. Né? Se você não fizer uma atividade física adequada, se você não tiver uma alimentação adequada, eventualmente até uma suplementação com creatina, com whey protein e tudo mais, mas tudo com muito critério. Né? Por quê? Porque tudo tem um lado B. É o que eu falo. Não tem almoço grátis. Né? O que você fizer para o seu corpo, você vai ser cobrado lá na frente. Então, você tem que procurar fazer o melhor para o preço sair mais baixo. Né? Senão, você vai pagar um preço alto demais. Né? Você ter 2, 3 mil de testosterona aí com 20 anos, 30 anos de idade, talvez você vai pagar um preço muito caro quando chegar lá na frente. Sim, até a suplementação, até o excesso de treino, tudo tem que estar no limiar ali. Exatamente, tudo tem que ter parcimônia, tem que ter o limite adequado. Né? Não adianta ser louco para fazer essas coisas, entendeu? Tá.